Quando nós vamos falar em caminhar com Jesus, nós percebemos a complexidade da questão quando visualizamos a própria figura de Jesus, né? A sua grandiosidade, a sua posição moral sólida, a sua diretriz sempre ascendente com relação a Deus. Aí fica para nós todos a necessidade de tê-lo como modelo, assim orienta Allan Kardec, e dentro desse modelo, cada qual passar o seu período, também fazer a sua travessia do seu deserto particular, que se apresenta hoje das maneiras mais variadas possíveis. A única certeza é essa, de que ninguém fica ausente de ter as suas provas, as suas dificuldades, as suas dores, e sobre elas a responsabilidade de caminhar como Jesus. Afinal de contas, se ele é o modelo, agir como ele agia, proceder como ele procedia, é o nosso desafio. E dentro desses aspectos todos, eu creio, como resultado dos meus estudos, de que a maneira mais sólida de caminharmos com Jesus é nutrindo sempre a esperança. Mundos como o nosso, eles são caracterizados por causar nas pessoas que passam por ele uma espécie de estafa espiritual. Às vezes nós ficamos cansados de tantas provas e tantas expiações, até porque elas convergem sempre para as mesmas necessidades. É vencer orgulho, vencer egoísmo. Vencer orgulho, vencer egoísmo. E as variações com que isso tudo se apresenta. Então, quando nós nos encontramos aqui no cenário terreno, no cenário terrestre, percebemos que as lutas são constantes, são diárias, e aí caminhar com Jesus é o desafio dos desafios. Até porque somente a esperança pode fazer com que essa aspereza das provas, das dores, das angústias, sejam suportadas de maneira digna, sem que o homem enlouqueça ou caia para um comportamento totalmente irregular, onde muitos se perdem. Desta forma, a nossa sanidade mental em mundo de provas e expiações está totalmente ligada a caminharmos vinculados à fonte geradora de vida. Assim como um lago, um rio, qualquer coisa que perca o contato com a sua fonte, começa a não ser alimentado e vai se esvaindo, morre, semelhante situação ocorre conosco. Quando nós também caminhamos distanciados da fonte de onde parte a vida, da fonte que gera a vida, nós vamos ficando com vida escassa dentro de nós. E quanto menos vida, mais existência triste e árdua. Então, é uma tarefa muito grande caminhar com Jesus, vinculados a Jesus. Sem contar que a presença da esperança, ela também tem uma ligação muito próxima com a nossa qualidade de vida. Por exemplo, nós vivemos tempos difíceis, a própria transmissão agora via internet, né, onde os amigos internautas estão todos, cada um na sua casa, é por causa da pandemia. E nós vamos perceber que se ela é igual para todo mundo, se ela trouxe problemas e constrangimentos para todo mundo, seja do ponto de vista comportamental, de sociedade, financeiro, trouxe problemas para todo mundo, nós vamos oscilando dentro destes problemas, ligados diretamente ao grau de maior ou menor esperança. Eu traduziria esperança como certeza de dias melhores que ainda virão. É somente isso que temos. Tamanha incerteza do momento em que nós vivemos agora, que somente aqueles que conseguem encontrar, se não conseguem visualizar uma situação melhor logo à frente, conseguem construir essa certeza dentro de si mesmo. E assim, renovar-se, estruturar-se, caminhar à frente, esta é a definição. Nós podemos ver com relativa tranquilidade, né, dentro dos exemplos de Jesus, vou citar agora, a travessia
do barco na tempestade, onde Jesus acalma a tempestade, existem alguns apontamentos ali que são muito importantes e merecem a nossa dedicação para a reflexão que fazemos agora. Porque nós podíamos colocar esses períodos difíceis da pandemia, e vou até mais. Sem a pandemia, estar num barco na tempestade também traduz uma existência na vida terrena em dias comuns, sem pandemia. Porque quando nós estamos fora desse processo que vivemos agora, não são menores as provas, as expiações, os obstáculos, desafios e dores. Então, com ou sem pandemia, é muito fácil estabelecer uma relação fina, uma sintonia fina entre viver no planeta Terra, passar pelo planeta Terra e estar num barco durante a tempestade, como nós lemos na parábola. E a parábola diz o seguinte, que Jesus convidou alguns poucos companheiros para tomar um barco e vão para lá. Jesus dorme, daqui a pouco o mar fica revolto, começa a se agitar, e pela íntegra do evangelho as ondas passam por cima do barco, eles todos ficam assustados, preocupados, temerosos, têm o ânimo abalado e vão acordar Jesus dizendo, Senhor, Senhor, nós vamos morrer, tu não te importas? A expressão é interessante. Jesus acorda, dá ordens para o mar se acalma, a ventania se aquieta, toda a natureza emudece, a calmaria se faz e depois ele volta-se aos companheiros do barco e diz assim, homens de pouca fé, até quando estarei convosco? E trava-se um diálogo muito interessante, mas ele faz uma afirmação sobre a fraqueza da confiança daqueles homens, porque afinal de contas Jesus estava com ele. E Jesus já era reconhecido por eles como filho do Messias, como sendo o Messias, filho de Deus. Já era. Então não se justificava aquela euforia toda. Muito bem. Muito bem. Trazendo isso para os dias atuais, trazendo essa parábola para os dias atuais, aqui estamos nós durante a tempestade. Os discípulos lá, eles tomaram aquele barco sendo enviados por Jesus. Foi Jesus que mandou eles para lá. Evidentemente, sabendo que a tempestade viria. Como ele é governador do nosso planeta, também podemos, com relativa facilidade, dizer que estamos aqui também enviados por ele, sob a tutela dele, aguardando as suas orientações, as suas determinações. O mundo de provas e expiações e uma tempestade dispensa comentários para fazer essa relação. Então, nós estamos aqui, a tempestade está acontecendo. Agora, veja que interessante. De onde nasce o nosso desespero, ou seja, onde nós perdemos a esperança, que está totalmente ligado com relação a caminhar nos dias atuais com Jesus. O Jesus estava com aqueles homens, dormindo ali do lado, e eles se desesperaram mesmo assim. Diante da nossa tempestade particular, maior ou menor para uns, dependendo os delitos, dependendo a conduta das existências inúmeras que tivemos, a tempestade é mais intensa para um, menos intensa para outros. Ela tem períodos onde ela é mais complexa. E assim como aqueles homens que sabiam que Jesus estava lá, se desesperaram, existe conosco também algo muito particular, porque nós também sabemos que Jesus caminha conosco e também nos desesperamos com qualquer problema natural de toda tempestade. Mas aí a gente percebe que quando aqueles homens vão acordar Jesus, que dormia do barco, diz, Jesus, nós vamos morrer. E Jesus desperta, dá ordens para o mar, para o vento, para a natureza, e todos se acalmam. Nesse momento é que aqueles homens passam a entender que em momento nenhum eles correram o risco de morrer.
Mesmo quando Jesus estava dormindo, nem assim. Depois que eles viram a grandiosidade da manifestação de Jesus sobre a natureza, eles começaram a entender que em momento nenhum eles correram risco de sucumbir. Então era, na verdade, o quê? A leitura que nós fazemos hoje. E alguns não conseguem fazer essa leitura ainda hoje. Por quê? Porque quando nós falamos desta parábola, nós falamos dela nos referindo ao poder de Jesus sobre os elementos da natureza. E não é o foco principal dessa passagem. O foco principal dessa passagem é Jesus pegando um grupo de pessoas que já tinham contato com ele e colocando eles à prova. Aquela tempestade que eles passaram, estar num navio em plena tempestade, é a mesma situação que nós passamos hoje. Eles já conheciam Jesus e estavam tendo a sua resistência posta à prova, a sua fé, a sua confiança, a sua esperança posta à prova. A intenção de Jesus durante aquele período todo foi de mostrar para aqueles homens quem eles mesmos eram. Nós nos atentamos ao fenômeno de Jesus acalmando a tempestade, quando, na verdade, o grande objetivo dessa passagem era Jesus mostrando para eles mesmos, para aquelas mesmas pessoas no barco, como eles eram frágeis, como eles eram vulneráveis, como a fé deles era oscilante, vacilante. Nós olhamos os fenômenos que Jesus podia produzir e não nos atentamos na finalidade, que foi Jesus que mandou eles para lá, para que eles se conhecessem, para que eles soubessem o que neles precisaria ainda ser modificado. E aí ele faz o alerta, depois que ele acalma a tempestade, ele diz, está vendo só? Homens de pouca fé. Então, caminhar hoje com Jesus, nós podemos imaginar da mesma forma. A tempestade está aí, às vezes aperta, às vezes diminui, às vezes aperta, mas a tempestade está aí para todo mundo, a tempestade está aí, mas Jesus também está aí. E o fato dele não se comunicar verbalmente, não ouvirmos a voz de Jesus, também pode ser representado porque no barco ele dormia. Também fazia silêncio, porque não era ele que estava posto à prova. Ele só estava ali como garantia de êxito. Assim ele está conosco. Igual ele dormia para o pessoal do barco, conosco ele também fica em silêncio a maior parte da travessia, a maior parte da tempestade. Ele simplesmente está. E é nisso que nós temos que nos apegar. Nós estamos na tempestade, o barco pode virar, pode acontecer o pior, mas se Jesus está ali, é o seguro de vida que nós precisamos. É a garantia que nós temos. Então, por que eu disse que esse tema é importante? Porque caminhar com Jesus nos dias atuais significa saber que nós vamos caminhar, que vai ter tempestade do mesmo jeito, e que a maior parte da viagem ele vai ficar em silêncio. Porque nós somos criaturas que estamos ganhando autonomia espiritual, precisando nos desenvolver espiritualmente. E se ele ficar falando, se manifestando, nós sentamos e ouvimos. Já passamos dessa fase. Provas e expiações é para aqueles que já sabem, mas não praticam. Provas e expiações são para aqueles que já têm conhecimento de inúmeras questões importantes da vida, mas não as praticam. Então, nós indo direto ao ponto, ficaria assim. Qual é o nosso grande desafio para viver com Jesus? É saber que o silêncio dele, diante de várias questões, quando nós nos desesperamos, quando nós oramos, quando nós clamamos, quando nós chamamos, o silêncio dele significa a resposta você já tem, já sabemos o que fazer. O que nos falta é força moral de empenhar aplicabilidade em socorrer quem sofre, estender a mão a quem precisa, no sofrimento, buscar interiorização. Se for para buscar ajuda de alguém, saber para quem devemos ajudar, saber que consolo de verdade é só com o Cristo, as pessoas podem chorar junto,
caminhar junto, mas consolo de verdade é só Jesus. Então, é uma sequência de questões. Agora, é verdade também que, quando nós falamos em tempestade, não é uma situação fácil, muito pelo contrário, é bem complexo, muito complexo. Tanto que nós percebemos em Allan Kardec, O Céu, Inferno e a Obra, que tem ali um capítulo muito interessante. É o Código Penal da Vida Futura. Código Penal da Vida Futura. E tem lá 33 itens que falam todas a nossa relação com a justiça. Com a justiça. Mas eu gostaria de me apegar a um item só. E cito o código todo na intenção e no desejo de que os amigos depois vão ler na íntegra todo o processo. E assim aprendemos mais. Mas há ali uma questão muito interessante que é a seguinte. Todo sofrimento é inerente à imperfeição. Ponto. É uma das regras do Código, uma das leis do Código Penal da Vida Futura. Todo sofrimento é inerente à imperfeição. Traduzindo, quem sofre é imperfeito. Ponto. Eu sofro muito. O que é isso? Sinal de imperfeição. Porque se você sofre, seja você quem for, seja onde esse sinal da internet estiver chegando, se você que me ouve sofre, sinal de imperfeição. Por quê? Porque espírito puro não sofre. Os bons não sofrem. Os espíritos moralmente estruturados não sofrem. As almas puras, lapidadas pelos processos de crescimento da alma, não sofrem. Quem sofre? Imperfeito. Então, nós já percebemos uma coisa interessante, que se todo sofrimento é sinal de imperfeição, a tempestade que cada um passa tem a sua raiz dentro de cada um de si. Jesus pôde acalmar a tempestade da natureza. Jesus acalmou o vento, Jesus acalmou a tempestade, Jesus acalmou o mar, o lago, seja lá o que for, mas depois volta para ele e diz assim, homens de pouca fé. Despertou por quê? Porque dali para diante, deles para dentro, é trabalho individual. Competia a cada um questionar a própria fé, estruturar a própria fé, racionalizar a própria... Aí Jesus acalma dali para dentro, é trabalho individual. Então, obedecendo essa mesma similitude, só tem uma maneira de vivermos hoje com Jesus, que é viver. No entanto, sabemos que a figura dele é uma certeza na nossa vida e que o silêncio dele faz parte do processo terapêutico educativo. Por isso que Deus não responde ativamente às nossas orações, embora interaja conosco. Emmanuel tem uma expressão muito interessante, que ele diz assim, que Deus responde às nossas orações através das pessoas e das circunstâncias. Ou seja, nós oramos a Deus e a resposta vem assinada pelo acaso, pelos acontecimentos, qualquer coisa que surja na nossa vida e nós falamos, nossa, dei sorte, viu o que aconteceu? É Deus. É a resposta para as orações. Cruzar com alguém que nos oferece o coração, que nos dá a mão, que nos dá apoio, é Deus respondendo às nossas orações através das pessoas ou das circunstâncias, diz Emmanuel. E uma outra questão importante é o seguinte, para caminhar com Jesus. Enquanto aquele pessoal atravessava o barco na tempestade, a tempestade mexia com eles, Jesus estava dormindo tranquilo. Mas nós sabemos hoje, naquela época não sei se eles tinham essa noção, mas nós sabemos hoje que o tempo todo Jesus os observava. Jesus estava ali aparentemente dormindo fisicamente, mas claro que pelas suas capacidades dilatadas, observava o temor, o comportamento dos seus discípulos. Isso com eles lá. Vamos ver conosco hoje. Também me apoio em Emmanuel, que diz assim, aquele que te enviou para o trabalho na terra, observa o teu esforço. Não mudou absolutamente nada. Prosseguimos no mesmo barco com a tempestade e Jesus prossegue, aparentemente dormindo, mas nos olhando. Aquele que te enviou para o trabalho na terra,
observa o teu esforço. Aquele que te enviou para o trabalho na terra, observa o teu esforço para viver com as pessoas difíceis, para vencer a doença, para ter uma vida reta e digna, para vencer as dificuldades financeiras. Aquele que te mandou para o serviço na terra, observa o teu empenho, o teu esforço. É absolutamente igual. Cada um de nós prossegue atravessando a sua tempestade. Jesus prossegue ali dormindo, uns com mais resignação e outros gritando na tentativa de acordá-lo. Mas caminhar com Jesus é isso. Saber que a parte dele, acordado, dormindo, dando ordens para a natureza ou não, sempre vai ser feita. Mas se Jesus mandou aqueles homens para o mar, sabendo da tempestade, é porque queria que eles se desenvolvessem, crescessem, amadurecessem, caminhassem à frente e conhecessem a eles próprios para tomar posse, cada um da própria alma. E nós não estamos em condição diferente. Mas nós teríamos vários recursos, né, que nos ajudam nessa travessia, que eram recursos que aqueles pescadores também poderiam usar e ficam disponíveis a nós, né? E um desses recursos, né, é a oração, porque também como resultado dos meus estudos particulares, pessoais, a oração é a força mais poderosa da Terra. Através dela, nós podemos movimentar, mobilizar espíritos de variadas ordens e energias à nossa volta. Porque muitas vezes, estudando pouco, o que a gente acha? Que a oração é só uma mensagem daqui para Deus, ou daqui para os espíritos, ou seja, lá para quem que você está orando. É uma mensagem, é um correio, é um e-mail a oração. Mas, antes disso, antes da mensagem ser, da oração ser uma mensagem enviada, ela tem um processo absolutamente químico em todos nós, né? Conforme eu estou orando, pedindo ajuda, manifestando a minha confiança em Deus, manifestando a minha confiança nos Espíritos, ao mesmo tempo em que eu estou manifestando toda essa minha realidade, o que acontece? Há uma mobilização vibratória à minha volta. Eu vou qualificando os fluidos à minha volta, somente pelas minhas disposições mentais. Kardec fala disso quando trata sobre os fluidos em A Gênese. Também algumas observações em um livro dos médiuns. Mas vamos nos manter no nosso assunto. Então, eu vou fazer uma oração. Independente da mensagem que eu estou enviando e da ajuda que eu vou ter, independente disso, só o fato de orar já tem a capacidade de me transformar, de criar à minha volta uma condição melhor, já me dá mais tranquilidade para a travessia da tempestade. Dito isso, é uma questão de bom senso, que quando a oração para nós é um fato isolado, ou seja, a gente ora de vez em quando, a gente ora lendo uma oração bonita que a gente acha no papel, então lê, até decorou, você lê aquelas tantas outras orações decoradas que a cultura introduziu dentro de nós, é uma coisa. Mas quando nós falamos da oração como diálogo entre pai e filho, como manifestação de confiança na providência divina, nós começamos a interagir, a mobilizar forças, a raciocinar em cada palavra que queremos dizer, a estruturar uma oração que nos influencia antes de buscar ajuda em qualquer lugar, que seria um efeito secundário, mas prioritariamente ela transforma aquele que ora, fortalece aquele que ora, embora não tire ele da tempestade. Embora não tire ele do barco da travessia do planeta Terra, mas fortalece ele mesmo dentro da tempestade, mesmo dentro do barco. Então, secundariamente, a oração já teria a finalidade de ser uma mensagem enviada, que aí vem o socorro, sempre de acordo com aquilo que é necessário realizar. Aqui cabe uma observação. Por que a resposta da oração é sempre de acordo com aquilo que é necessário? Porque para nós,
Como é que nós definimos quando a oração foi atendida ou não? Como é que nós assinalamos se a vida está boa ou não? Por uma maneira muito simples. Deu certo, deu errado. É assim que a gente define. Eu oro para conseguir um emprego, consegui um emprego, deu certo. Então, a oração foi atendida. Eu oro para conseguir um emprego, não consegui um emprego, deu errado, oração não atendida. Mas a vida não é tão simples assim, para ser definida entre deu certo e deu errado. Até porque fica uma interrogação. Uma interrogação. O que é dar certo para espíritos necessitados de tempestade? O que é dar... Porque, vamos pegar um exemplo, assim, ó. Vamos pegar uma criança comum, né? Qualquer um de nós, quando era criança, aí, se Deus fosse atender a oração da criança, sabe o que ele ia fazer? Ele ia acabar, destruir todas as escolas, que criança não quer ir na escola, né? E depois ele ia fazer com que a criança tivesse refrigerante e chocolate à vontade. E aí, de repente, né, se Deus cumprisse, né, se a oração da criança para ela desse certo, não tivesse mais escola, fosse só brincar o dia inteiro, refrigerante e chocolate à vontade, ela certamente, por ter dado certo, não chegaria nem na vida adulta, se mataria antes. Estaria condenada à ignorância. Então, a criança faz uma oração a Deus, dizendo assim: Deus, destrói todas essas escolas, a escola é muito chato. E proíbe também de ter que tomar banho. E dá muito refrigerante para a gente, chocolate e cachorro-quente para a gente, Deus. Aí Deus não atende. Qual a definição que a criança faz? Deu errado. Deus não atendeu as minhas orações. Sendo que, na verdade, Deus não atendeu essa para atender uma muito maior, né? Que é justamente aquilo que ele vai ser. E aí, quando ele fica adulto, quando nós ficamos adultos, se caso a gente lembrar daquela oração infantil, né? A gente vai pensar assim: ainda bem que Deus não me ouviu. Ainda bem que ele não me deixou com refrigerante, chocolate, cachorro-quente à vontade e destruiu todas as escolas que, enquanto criança, é o que eu queria. Ainda bem que Deus não me ouviu. A mesma coisa acontece hoje. Quantas orações nós fazemos hoje, pedimos hoje, e daqui a 10 anos a gente vai dizer assim: ainda bem que Jesus não me ouviu. Ainda bem que ele não me atendeu. Então, o que eu quero dizer com isso? Pede, ora, louva, agradece, usa todos os recursos. Mas se a resposta não vier, acalma-te. Acalma-te, se mantém firme no barco. Eu sei que a tempestade é sempre ruim. Segura firme, acalma-te e segue à frente. Porque o fato de aparentemente para nós aqui na Terra parecer que deu errado, não quer dizer que tenha dado. Muitas vezes o parecer que deu errado esconde um benefício que naquele momento nós não estamos aptos a compreender, a entender. Então, como caminhar com Jesus em dias atuais? Fazendo a nossa parte, no nosso caso como espíritas, aplicando tudo aquilo que ouvimos dentro das instituições espíritas, aquilo que aprendemos. Não precisamos de mais informação, precisamos de aplicabilidade. Hoje, a maior parte das palestras, para serem úteis, deve nos inspirar, nos impulsionar, nos auxiliar a praticar o que a gente já sabe. Porque eu faço muita palestra por aí, e no final eu escuto assim das pessoas: tudo que você falou a gente já sabia, viu? Eu sei disso. A finalidade da palestra hoje, ela é menor para levar informação e maior para motivar a aplicação daquilo que nós já sabemos. Então, para seguir Jesus, os preceitos de retidão, de honestidade, de amizade, de irmandade, nós já temos. O que é que nós não temos? Coragem moral, força moral, de agarrar no barco e falar assim: deixa Jesus dormindo em paz, que só dele existir basta. Deixa Jesus quieto, que só de saber que ele está dormindo perto de nós, basta.
não dá para acordar Jesus, porque ele nunca esteve dormindo enquanto está tutelando por nós. Na verdade, é nós que estamos passando por essas questões todas. Então, a fé, a confiança, a esperança deve se basear primeiro na figura de Jesus. Segundo, na certeza de dias melhores que podem ser conquistados pelo auxílio da oração. Mas existe uma outra explanação, uma outra ilustração, que também vai ao encontro do que fazemos agora, e eu acho que vai ser muito útil para todos nós, que é o seguinte. Há uma tribo de índios americanos, hoje já extintos, né? Mas eles tinham alguns rituais interessantes. E um deles era o seguinte: o índiozinho, quando chegava aos seus 14 anos, eles contavam 2 períodos de 7. Ele tinha a oportunidade de mostrar que ele já era homem, já podia ser considerado adulto, ter coragem, poder caçar, não ia ser mais criança. E como era o ritual? O pai, o índio velho, pai dele, pegava o garoto de 14 anos, levava numa montanha, longe da tribo, sentava ele ali no começo da noite, vendava os olhos dele e ia embora. E o garoto tinha que ficar aos 14 anos, de olhos vendados, sentadinho ali, a noite inteira, a madrugada inteira, e quando ele sentisse o calor do sol no rosto dele, podia tirar a venda e volta para casa, virou homem. Passou a ser adulto, não era mais criança. Se ele se desesperasse, fosse embora antes, não era homem ainda. Muito bem. E assim acontece. Um garoto, aos 14 anos, ia passar por essa experiência, o pai dele orientou ele, falou: meu filho, você não pode tirar a venda, você não pode sair dali, se mexer, ir embora, cuidado. Muito bem. Orientou e eles foram. Comecinho da noite, vai o índio pai e o índiozinho, ele senta o índiozinho, venda os olhos do índiozinho e diz: meu filho, até amanhã. Agora o pai vai embora e o índio vai embora. E o garoto fica ali sozinho, de olhos vendados. Muito bem. Começa, as primeiras horas passam tranquilas, começa a cair a noite, o frio desaba, a noite é gélida, o garoto treme e começa a ouvir as companhias da noite, o uivo dos lobos. E ele começa a pensar, já imaginar, olho vendado, sozinho, no alto de uma montanha, presa fácil. E começa a tremer de medo. E aquela madrugada fria, lenta, o vento sopra, arrastam folhas, ele não sabe se é bicho, se é cobra, se é vento, se é gente. E o garoto ali firme, com medo, mas vencendo. E o tempo vai passando. E ele vai aguardando lentamente que o dia amanheça, e não amanhece nunca. Daqui a pouco ele escuta outros animais brigando, cães do mato, ele escuta. É uma noite tormentosa. Ele treme de medo, soa, o suor congela de frio, e a noite é lenta e dolorosa, mas ele quer ser homem. Ele quer ser considerado índio adulto, e ele resiste ali, chorando de medo, sem emitir um único som, para não chamar a atenção dos animais, das presas, e assim vai. Quando o dia amanhece, e o índiozinho sente o sol esquentando o seu rosto, missão cumprida, ele pode ir embora para casa, agora ele é homem adulto. Quando ele tira a venda, que ele olha para o lado, o pai dele está ali. Conclusão, ele nunca esteve sozinho. Ele passou aquele medo todo, aquele desespero todo, ele passou aquela tristeza toda, medo dos lobos, o frio, a solidão, a tristeza. E só agora que ele entende que ele nunca esteve sozinho. Ele nunca correu risco nenhum. O pai dele sempre esteve ali do lado dele. E quando eu olho a cultura desses índios, eu percebo que existe conosco também o mesmo grau, a mesma relação, né? Nós estamos na condição do garotinho. Espíritos profundamente imperfeitos, inquietos, aguardando o dia raiar para conseguir dominar cada um a si mesmo
e não temos a menor ideia de que o Pai está do nosso lado. E que quanto maior é a nossa dificuldade, maior as nossas dores e angústias, mesmo assim ele não poupa, tal qual o índio pai não poupou o índiozinho do seu medo, da sua conquista íntima, do frio da noite ou do sol da manhã. Simplesmente esteve lá. O que também lembra Jesus, que não poupou ninguém no barco, na tempestade. Simplesmente estava lá. E é por essa razão que, para nossa travessia, nós obedecemos a mesma questão. Deus, Jesus, simplesmente está. Nós não devemos questionar a sua atuação, a sua presença na nossa vida. Ele simplesmente está. O que nós temos que fazer é entender que estamos no meio de uma tempestade, que essa tempestade ela é igual para todos nós, que nós temos o recurso da oração e que o conteúdo comportamental, saber como nos comportar, nós já sabemos. Nós já sabemos. Basta agora que estamos com os olhos vendados no alto da montanha ou durante a tempestade, agarrarmos firmes no barco e ficarmos lembrando de tudo aquilo que aprendemos nas instituições espíritas, nas palestras todas, nos livros, na mocidade, e se for de outra religião, na sua religião, no seu culto, seja lá onde for. Mas quem vive em mundos como o nosso, já não carecem mais de ignorância total de saber o que fazer para ter uma vida honesta, digna e reta. O máximo que pode nos faltar é força de segurar no barco. Só isso. E aí, com relação à tempestade, é forçoso lembrar que mesmo diante da pior das tempestades, o melhor lugar para se estar ainda é dentro do barco. Portanto, o que significa isso? Por mais difícil que esteja sendo a sua tempestade particular, não desista. Segura no barco. Segura onde for possível. Ainda você está no melhor lugar que você poderia estar, independente das dores que experimenta. As minhas angústias são grandes, mas ainda assim há uma inteligência soberana que a tudo coordena, que faz com que de todos os lugares, o lugar mais adequado para que eu devesse estar, que eu pudesse estar, ainda é dentro do barco, aguardando que a tempestade venha a ser cessada. Seja por Jesus, seja porque eu venci a mim mesmo e não tenho mais necessidade de experienciar aquelas dores, aquelas angústias. É desta forma, é por essa razão que nós vamos constantemente lembrando cada um de si mesmo. Lembrando de tudo aquilo que nós aprendemos, lembrando tudo aquilo que nós recomendamos às pessoas e que hoje só pedem aplicabilidade. Talvez se nós começássemos a pensar um pouco mais sobre a mesma parábola, nós pensamos assim, o que passava pela cabeça do índio velho enquanto o índiozinho estava ali? E eu acredito que o índio velho deva pensar assim, tomara que o meu filho lembre de tudo aquilo que ele já aprendeu. Tomara que meu filho lembre tudo aquilo que ele já sabe. E quando nós lembramos de Jesus no barco, enquanto ele dormia na tempestade, é claro que Jesus conhecia aquelas pessoas e sabia da solidez moral deles. Sabia até quando eles aguentariam. Mas também podemos entender que Jesus estava dormindo ali tranquilo, a tempestade chacoalhando tudo, e Jesus pensando assim, tomara que eles se lembrem de aplicar tudo aquilo que me viram fazer. Tomara que eles lembrem de aplicar tudo aquilo que eu já ensinei. Tomara que eles lembrem de aplicar, de dar vida a tudo aquilo que eles ensinam às outras pessoas, que eles recomendam às outras pessoas. Porque senão, é só aí que é necessário chamar a Jesus. Porque quando nós fazemos a nossa parte, não precisa chamar, porque, na verdade, ele não dorme nunca, muito menos durante uma tempestade. Esta
mensagem, esta ideia que todos nós estamos refletindo hoje, e a proposta desses companheiros que através da internet viabilizaram que tantas pessoas fossem despertadas, chacoalhadas para essa realidade, como caminhar com Jesus hoje é fundamental exatamente por isso. Porque chegou um momento, e talvez por isso que a pandemia fechou a porta das nossas casas espíritas. Porque é como se disse assim, já aprendeu, agora vai aplicar. Já aprendeu, então deixa Jesus dormir, que chegou a hora de cada um mostrar tudo aquilo que tem acumulado, amealhado nesses anos todos de estudo. Chegou a hora de nós visualizarmos uma outra maneira de sermos espíritas, que muitas vezes não é mais frequentando a instituição, mas é fazendo com que o espiritismo brote dentro de cada um de nós, surja dentro de cada um de nós. Com relação a Jesus, deixa ele dormir, porque essa é a nossa garantia, que ele fique ali quieto, porque a tempestade existe por nossa causa. E assim, se Jesus teve que acalmar a tempestade daquelas pessoas naquela época, porque eles não estavam prontos, provavelmente em outros períodos eles foram novamente visitados por uma tempestade para ver se aprenderam a lição. No nosso caso não é diferente. Eu estou passando por uma tempestade. Vocês também? Me incomoda Jesus. O que nós precisamos, carregamos conosco. Vamos vencer essa tempestade, vencer essas angústias, esses momentos difíceis, para que não seja necessário nunca mais experimentarmos as mesmas tempestades, porque ela deve ter bastado para nos orientar e nos dar o entendimento que somente saber que Jesus existe já deve ser suficiente para todos aqueles que confiam na sua grandeza. Saber que Jesus existe já é suficiente para fazer com que nós venhamos atravessar esse mundo de dores, expiações, provas e angústias. E se um dia, e se nos momentos, às vezes, na verdade, várias vezes por dia, o desespero for grande demais, somente a oração. Somente a oração é uma maneira de fazermos contato com Jesus, sabendo que Ele está ali. Não para pedir que Ele pare a nossa tempestade, não é essa mais a questão. É, na verdade, fazer com que a gente venha a entender de que a tempestade de fora reflete um vendaval de dentro. Então, que Jesus possa nos ensinar a conter essa tempestade interior, porque daí a tempestade exterior já não vai existir mais. Não era o exemplo dele? Ele não é guia e modelo? Por que que Jesus pode acalmar a tempestade? Porque dentro dele existe a paz. Não há tempestade dentro dele. E o bem sempre vence o mal, sempre é soberano sobre o mal. A mesma coisa conosco. Sua vida está em tempestade? A minha também. A nossa parte é usar tudo o que aprendemos para acalmá-la dentro de nós, aguardando que a tempestade de fora acalme sozinha, sem que tenhamos que incomodar Jesus, que já faz o seu trabalho independente das nossas súplicas ou das nossas orações. É dentro desse propósito, é dentro dessa razão que eu gostaria de finalizar obedecendo ao nosso horário, ao nosso tempo e desejando que todos aqueles que me ouvem, onde quer que estejam, sejam conhecedores, possam ter uma visão clara do papel que nos cabe hoje, nesse período de pandemia. É fazer com que cada um de nós seja, já que os nossos centros espíritas estão fechados, cada um de nós seja um centro espírita ambulante, que onde você vai andando, você vai distribuindo esperança, passes dados com a própria conduta, conforto dados com o próprio exemplo, e acima de tudo, que venhamos a distribuir para aqueles que não conhecem ainda a certeza de que Jesus prossegue conosco, que Jesus caminha conosco. Dessa forma, eu me despeço, mais uma vez,
manifestando o meu profundo respeito pelos companheiros internautas, agradecendo à Rede Amigo Espírita, à comunidade espírita de Minas Gerais e aos companheiros do CRE Sul Minas, que de maneira muito profissional, muito inteligente, organizaram este encontro e foi possível que essa mensagem partisse do meu coração para o coração de cada um de vocês. Muito obrigado.